meus amigos, olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Marcos Castro e nós estamos estudando o livro da Rainha Esther e estamos tentando tirar algumas aplicações práticas, algumas lições para a nossa vida. No vídeo passado nós falamos que as pessoas más são inevitáveis, que por sermos crentes apenas, pessoas vão se levantar contra nós, nós temos um alvo em nosso peito por sermos seguidores de Jesus. Assim como o mundo perseguiu e odiou Jesus, ele também vai odiar aqueles que o seguem. E nós somos esses. Hoje eu quero falar de uma segunda lição. Que Deus tem um propósito em cada situação. O livro de Esther ele é conhecido pelo fato de Deus não ser mencionado em nenhuma das suas páginas. O que, porém, não faz esse livro menos inspirado. Nós podemos ver com clareza o agir de Deus, a sua mão poderosa se movendo em toda a história desse livro. Nós podemos ver o agir soberano de Deus em favor dos judeus para lhe dar um grande livramento. Primeiro, vemos o agir de Deus na derrota dos persas para os gregos, fazendo com que o rei Assuero desse um grande banquete na tentativa de convencer os seus oficiais que era possível enfrentar novamente o exército de Alexandre. Em Esther capítulo 1, versículos 3 e 4 diz: no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os nobres e seus oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e glória de sua majestade. Tudo isso é providência de Deus. O rei Assuero deu um grande banquete para tentar mostrar a sua glória, a sua grandeza e que era possível enfrentar novamente os gregos. E a história começa exatamente aqui. E nós vemos nisso o agir de Deus. Nós vemos também o agir de Deus na saída da rainha Vasti do trono da Pérsia. Em Esther capítulo 1, versículo 19 diz: por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes, e também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Vemos o agir de Deus aqui. A primeira rainha, nesse banquete que foi dado, desobedeceu ao rei. E aqui tem um decreto tirando-a, destituindo-a do cargo, e para que o rei coloque uma nova rainha em seu lugar. Nisso vemos o agir de Deus. Nós vemos também o agir de Deus na escolha de Esther, uma jovem órfã judia, para ser a nova rainha da Pérsia. Em Esther capítulo 2, versículo 17 diz: ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vasti. Podemos dizer aqui que foi amor à primeira vista do rei Assuero. Isso nós vemos o agir do Senhor. Nós vemos também o agir de Deus em mais do que ouvir uma conspiração contra o rei, como está em Esther capítulo 2, versículos de 21 ao 23. Então fica muito claro, fica muito evidente para nós que Deus tinha um propósito na vida de Esther. Propósito esse que se iniciou antes do seu nascimento. Propósito esse que perpassou pela sua vida, pela sua criação. Criação essa pelas mãos de um homem temente a Deus, um homem com valores firmes, com uma ética inabalável, como Mardoqueu. E tudo isso para que a vontade soberana de Deus viesse a ser cumprida. Mesmo sem que o Senhor seja mencionado nesse livro, fica muito evidente o Senhor movendo a sua mão no decorrer da história, usando as circunstâncias para fazer com que a sua vontade soberana fosse cumprida. Não existe no livro nenhum aspecto de sobrenaturalidade, digamos assim. Não há milagres sendo realizados nesse livro. Não há uma intervenção incomum de Deus na história. Mas, pelo contrário, nós vemos Deus agindo na história, na circunstância.
E talvez esse fato aqui aproxima muito esse livro de nós, porque nós sabemos que Deus age muito mais de forma natural, usando o curso da história para fazer a sua vontade, para dar livramento ao seu povo, do que de maneira sobrenatural. A palavra sobrenatural já diz, é o agir incomum de Deus. Então isso não acontece a todo momento, mas em todo tempo nós vemos a mão do Senhor movendo as circunstâncias para que a sua vontade seja realizada. Então, mesmo que nós não vejamos, nós devemos ter clareza de que o nosso Deus está sempre se movendo em favor do seu povo e sempre se movendo para que a sua vontade soberana seja realizada. Irmãos, nós servimos a um Deus que é soberano sobre o céu e sobre a terra. E mesmo que nós não vejamos o seu agir, Ele age por meio da história. Ele age por meio das circunstâncias. Ele faz com que o seu propósito seja cumprido. Às vezes nós não compreendemos o porquê Deus nos colocou em determinada circunstância. Por que Deus nos colocou naquela empresa, Deus nos colocou naquela escola, naquela faculdade. Às vezes nós ficamos perguntando por quê. Ou até naquela igreja. Mas certamente, irmão, não foi sem propósito. Deus nos coloca em lugares para que nós sejamos bênção naquele lugar, para que façamos a diferença, para que possamos edificar vidas e até levá-las à salvação. E até mesmo, irmãos, em situações adversas, pelas quais o crente passa, o propósito de Deus está sendo cumprido, porque muitas vezes por meio da dificuldade, da adversidade, que Deus nos amadurece. Em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Deus está se movendo na história da sua vida. Talvez você não entenda, talvez você não veja isso agora, mas creia que Deus tem um propósito para você e para a sua vida. Deus te abençoe grandemente, meu querido. Fique na paz de Cristo e que você continue assistindo as nossas lições sobre o livro da Rainha Esther. Deus abençoe você.